Eu convido você que está me acompanhando agora a prestar bastante atenção nesses sinais. A gente tem desatenção, inquietude e impulsividade. Se identificou? Tem alguém assim em casa, aí acompanhando a gente? São sinais muito claros, indícios do chamado TDAH. Estas são características relacionadas ao chamado transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, condição que aparece principalmente ali na infância, no início da vida, e pode se arrastar por toda a vida. E a gente segue com ela na vida adulta. E pode trazer muitos transtornos. O diagnóstico dos casos, ele cresceu também entre os adultos. Você vai ver nessa reportagem e que fica com uma dica importante. Se você não procurar apoio, se você não procurar ajuda, o TDAH não tratado pode desencadear problemas sociais muito graves. Hoje o Vitor é pura atenção nos livros. Cursando o primeiro semestre de medicina, ele não perde o foco nos estudos. Mas passar pelo ensino médio não foi nada fácil. É que ele sofre com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o diagnóstico do TDAH chegou já perto da vida adulta e ele sofreu bastante. Eu sempre fui um aluno que tinha que sentar na frente, porque se eu sentasse no meio, qualquer atenção me distraía. E o professor, independente da matéria, ele estava explicando, passavam-se 10, 20 minutos, eu estava mexendo no estojo, mexendo na mão, mexendo na bolsa. E sempre também levantei muito para ir no banheiro. Para tentar voltar a atenção. O chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, popularmente conhecido como TDAH, é um distúrbio cerebral que, em geral, desperta na infância e pode acompanhar o indivíduo pela vida toda. Só no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas sofrem com esse tipo de condição. O TDAH, ele gira em torno de 3 tríades, que é a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Sendo que nas crianças, esses 3 critérios aparecem, de forma assim até equilibrada, e no adulto há a questão da hiperatividade, a partir da adolescência para a fase adulta, ela diminui um pouco, tá? No entanto, o TDAH, ele traz diversos prejuízos para a vida da pessoa, tanto pessoal quanto social, e ele precisa ser tratado. E a prevalência tem aumentado principalmente nos adultos. No país, conforme estimativa da Organização Mundial de Saúde, o percentual de pessoas com esse tipo de transtorno subiu de 2,5% para 3%. No mundo, saltou de 4,4% em 2003 para mais de 6% em 2020 o percentual de adultos com TDAH. Esta especialista atribui o crescimento ao maior volume de diagnósticos. Em geral, eles têm ocorrido tardiamente. Muitos descobrem no consultório quando buscam apoio para os filhos. A gente já sabe que mais de 70% aí são de origem genética. Então, quando a gente recebe uma criança com indicação para fazer avaliação neuropsicológica, para a gente diagnosticar, para saber se a pessoa tem ou não TDAH, essa criança, a gente começa a fazer algumas perguntas para o pai ou para a mãe. E aí é até interessante, no consultório, eles começam a se olhar e falar, você é assim, você é assim. Então a gente conversa com eles sobre o que é o TDAH, sinais e sintomas, e eles acabam se identificando. Então eu acredito que os nossos diagnósticos, eles melhoraram muito, o nosso olhar, essa dimensão toda diagnóstica melhorou. E é importante que o diagnóstico é feito, com um médico, neurologista, psiquiatra e com um neuropsicólogo que faz a avaliação das funções cognitivas da pessoa. Embora o TDAH não tenha cura, ignorar o diagnóstico pode levar a pessoa a uma vida de frustração. Esse adulto, ele pode ter vários prejuízos na vida, no trabalho, porque geralmente ele não consegue concluir tarefas, ele passa a ser uma pessoa bastante desatenta, que procrastina, uma pessoa que tem dificuldade na organização, tanto na vida pessoal ou na vida profissional. E aí pode aparecer algumas comorbidades, como a depressão, como a ansiedade, E isso vai trazer um prejuízo e às vezes a pessoa espera chegar no limite para procurar ajuda. Em muitos casos, o transtorno pode resultar em problemas sociais graves. Pessoas aí que não conseguem compreender-se, não conseguem ter esse entendimento de si, não conseguem fazer o diagnóstico, eles têm uma tendência sim ao alcoolismo e às drogas. Tem
muitas pessoas, né, presas aí, que estão no presídios, que têm um alto índice de TDAH por conta da dificuldade de controlar os impulsos. O acompanhamento é a melhor forma de melhorar os sintomas em qualquer fase da vida. Para medicação, para ajudar no controle da ansiedade, para controle da hiperatividade, nós temos os estimulantes aí, né, que geralmente os médicos prescrevem. A psicoterapia, ela é eficaz porque ela vai ajudar você a lidar com estes comportamentos impulsivos, com essa hiperatividade, com essa desatenção, através da reabilitação mesmo. Só o remédio não muda nada. Eu sempre fui um menino empenhado que estudou, porém com o remédio ele dá um auxílio maior. Então, sem esse diagnóstico eu não conseguiria nem às vezes ter entrado na faculdade, o cursinho seria algo muito mais pesado, a escola seria muito mais pesado, então foi algo que assim, foi muito importante na minha vida.